Vamos fazer aqui. Ó, a tier listzinha do Brasileirão 2026. Pô, mano, a gente já começa... Vou fazer em ordem aqui. A gente já começa aqui, pra mim, o Fluminense aqui. G6. Ó, se tudo der muito errado pro Fluminense, eu acho que eles vão ficar em meio de tabela. Mas como eu acho o Fluminense um time bem treinado, pra mim o Fluminense é um time muito bem treinado, mano. Então eu acho que o Fluminense é um time de G6, mano. Eu acho que é um time de G6, tá ligado? Eu acho, né? O Galo... Eu não vou colocar briga pra não cair, porque é foda, tá ligado? O Galo também não tem um time tão ruim assim, não. Meio de tabela tá suave, assim, pro Galo. Pra mim, o Galo tem alguns bons jogadores. Não... O Sampaoli não é um técnico podre, péssimo. Tem tudo pra ficar no meio de tabela ali, mano. Não acho que ele vai além disso, porque tem times melhores, mas tem tudo, tá ligado? Calma aí, tá cruzando a... Tá cruzando a linha, tá falando muito rápido. Ó, mano, pra mim o Botafogo, mano... O Botafogo é uma incógnita, né, mano? O Botafogo é uma incógnita, mano. Não dá pra saber, né, mano? O Botafogo pode tanto ficar aqui, quanto pode ficar aqui, quanto pode ficar aqui. Não sei, mano. Não sei. Mas no momento, pelo momento que o Botafogo vive... Pô, eu acho que dá pra colocar um G6, tá? É, G6 pra meio de tabela. Pra mim, o Botafogo vai ficar aqui, ó. Pra mim, esse ano, o Botafogo não briga pelo título, mano. Não briga. São Paulo, pô, aqui. Eu acho que o São Paulo vai cair de fato? Não. Não acho que o São Paulo vai cair. Porque o São Paulo, mano, o São Paulo sabe jogar brasileiro, mano. O São Paulo é muito difícil de cair, mano. Muito difícil de cair. Muito difícil de cair. Mas esse ano tem tudo pra brigar. Esse ano, até o treinador já falou que, pô, esse ano é 45 pontos. Então, se até o treinador falou, quem é a gente pra colocar ele mais acima, né? Ó, o Ceará está aí errado. É, o Ceará, só, eu nem vou colocar. E o Remo, mano? Pô, mano. Foi mal torcer do Remo, mas o Remo é aqui, ó. O Remo ou é Série B, de novo, ou é briga pra não cair. Sendo bem sincero, mano. Eu acho que o Remo vai ser rebaixado. Eu acho que o Remo vai ser rebaixado. O Remo, pô, nunca vem pra Série A. Nunca vem pra Série A. Tem que ver como que vai se adaptar na Série A. Eu acho que o Remo tem tudo pra ser o Sport, mano. Remo Mirassol 2.0. Eu acho que não, mano. Eu acho que não, mano. Eu acho que o Remo, pô, o Remo vai ter que realmente remar pra fazer uma pontuação melhor aqui, mano. Porque mesmo que o Remo não caia, pra mim vai ser briga pra não cair. O Remo não tem um time, tipo, nossa, absurdo. Corinthians, meu Corinthians. Pra mim, o meu Corinthians, ele vai ser meio de tabela. Ele vai ser meio de tabela. Corinthians campeão. Ó, se tudo der muito certo pro Corinthians, o Corinthians belisca um G6 aqui. Ó, o Corinthians, ele belisca um G6 aqui se tudo der certo. Mas a gente conhecendo o Corinthians, pra mim o Corinthians é meio de tabela. O Corinthians é um time que não joga muito bem brasileiro nos últimos anos. Tudo tem que dar muito certo pro Corinthians beliscar um G5, G6. Então eu acho que com o elenco que tem, com o Dorival, pô, cagando em competições grandes pro brasileiro. Pô, ó, o Corinthians é G6 ou briga lá embaixo? Eu não acho, mano. Eu não acho. Eu não acho que o Corinthians vai ficar nem aqui e nem aqui. Pra mim, o Corinthians vai ficar o campeonato todo meio de tabela. Meio de tabela. É ali onde o Corinthians pode ficar. Porque o Dorival não é um técnico que dá a vida em brasileiro, mano. Não é. Não é. Aqui o Coritiba é a Série B. Eu acho que é bem óbvio, né? É porque, tipo, agora vai ter muita gente falando: ah, mas o Coritiba pode ser o novo Mirassol, mano. É muito difícil ser o novo Mirassol, tá? O que o Mirassol fez é extremamente difícil. Extremamente difícil. Pra mim, mano, nenhum desses times aqui tem a força que o Mirassol tem pra fazer o bagulho. Tudo bem que no começo do campeonato a gente também falava que o Mirassol ia cair. Mas eu acho que, pô, o Coritiba cai.
Cruzeiro briga pelo título. Ó, aqui, torcedores do Cruzeiro, eles não podem esperar nada menos do que brigar pelo título, mano. Pelo gasto que teve, pelo nível de jogador que chegou, pelo Tite que é hypado, apesar que eu acho que o Tite não é o técnico pro Cruzeiro. Eu acho que o Tite só sabe jogar de uma forma e com certeza não é de uma forma muito bonita de se ver. Tanto que, pô, ele tinha um time perfeito com o Flamengo e não conseguiu fazer o time render tudo isso. Pra mim, eles brigam pelo título, mas eles não ganham. Eles não ganham. O Bahia, pô... Eu quero colocar o Bahia aqui, ó. O que vocês acham? Bahia G6? Bahia G6? Eu acho que o Bahia é G6, mano. O Bahia tá quase todos os anos brigando pra estar aqui. Eu não acho nenhuma loucura. Mas, se o Bahia cair pro meio de tabela, também não é nenhuma loucura, tá ligado? Não é nenhuma loucura. Mas, pra mim, o Bahia hoje é G6. Ó, o Juventude caiu. Vamos colocar aqui embaixo esses. A Chapecoense, pra mim, é o nosso terceiro rebaixado aqui. Pô, a Chape chega muito fraca, mano. A Chape é um daqueles times que chega muito fraco pra Série A, mano. Muito fraco, mano. Pra mim, a Chapecoense é Série B aqui. Esse é o que menos dá pra debater, eu acho, mano. Pra mim, a Chapecoense é o Sport do ano passado. Não vai fazer nem muito ponto. O Vasco, na minha visão, o Vasco é a mesma coisa do Corinthians. Mesma coisa do Corinthians. Meio de tabela, Sula. O Vasco é meio de tabela ou G6, tem um bom time. Então, mas pra mim é a mesma coisa do Corinthians. Dá pra beliscar um G6? Dá. Mas o Vasco, pô... O Vasco no brasileiro, a gente já sabe que não vai, né? Pra mim o Vasco ele vai no meio de tabela aqui, mano. O Vasco é aquele time que esse ano eu não acho que brigue pra cair. Pra mim o time do Vasco esse ano tá bom. Mas tá bom ao ponto de pegar um G6? Não acho. Pra mim é a mesma coisa do Corinthians. Pra mim os dois vão brigar por meio de tabela Sula ali. Principalmente por jogar em outras competições, né? Ó, tá faltando Atlético Paranaense. Pode parar, depois eu coloco. Aqui o Vitória caiu. O Vitória caiu. O Flamengo, pra mim, vai ser o time a ser batido, né? Ah, não. O Vitória não caiu, não, cara. O Vitória não caiu, não. Tô moscando. Vamos ver o Vitória primeiro. Não, vamos ver o Flamengo. Pra mim, o Flamengo ele é o time que a ser batido, mano. Não tem o que fazer. Pra mim, é o provável campeão de 2026. É um time que, pô, não tem muito pra onde fugir. Eu acho que já dá até pra colocar os três aqui, ó. Pra mim, esses três times são os que brigam pelo título aqui, esse ano. Não tem muito pra onde correr. Ou vai ser... Eu acho que, ó, o Flamengo corre muito forte pelo título, o Palmeiras também. E o Cruzeiro um pouco atrás. Um pouco atrás, mas se tudo der certo, briga junto com os dois. Mas eu acho que, de novo, vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. Muito difícil não ser. É campeão ou vice, é a mesma coisa. Palmeiras vice é o terceiro colocado. É isso. Pra mim é isso mesmo. O Vitória. Pra mim o Vitória briga pra não cair. Pra mim o Vitória só briga pra não cair. Eu não coloco ele aqui, porque esses times são muito fracos. Pra mim, Remo, Curitiba e Chapecoense são muito fracos. Pra mim ele briga pra não cair. Briga pra não cair. Fortaleza caiu, né? Vitória tem que cair. Pô, mas como que cai com esses times aqui? A gente pode debater, mas é difícil, mano. O Grêmio. Pra mim o Grêmio, ele... O Grêmio, ele tá aqui, ó. Aonde vocês colocariam o Grêmio? Eu tenho tendências a colocar o Grêmio em briga para não cair. Eu tenho tendências. Mas, se o Grêmio chegar no meio de tabela, eu também não me surpreenderia. É o time de meio de tabela que briga para não cair. Que dá aquelas caídas, que dá aquela... Pô, perde 2 jogos seguidos, cai. Mas eu acho que o Grêmio é um time de meio de tabela também. O Grêmio briga para não cair ou Sula. Ó, um tá falando Sula, o outro tá falando briga pra não cair.
Aí eu vou colocar a minha opinião, mano. Eu acho que é meio de tabela. O time do Grêmio não é tão ruim assim. O Mirassol... Caralho, mano. E o Mirassol, mano? Porque pra mim, esse ano, o Mirassol vai ser meio de tabela. Pra mim, briga pra não cair. Eu colocaria meio de tabela o Mirassol. Eu colocaria meio de tabela, por quê? Porque eu acho que o Mirassol, mano, não mudou o técnico. E o time do Mirassol não tinha nenhum craque, mano. Não tinha nenhum craque. Pra mim, o time do Mirassol funcionou por causa do técnico. Na minha visão, eles vão ser meio de tabela, mano. Meio de tabela. Ó, o Mirassol é meio de tabela, tem muitas competições. Eu também acho, mano. Mas pode ser que caia pra cá, tá? Ó, briga pra não cair. Mas eu acho que é meio de tabela. E o Red Bull? O Red Bull, eu acho que dos últimos anos é o time mais meio de tabela que existe, né? Podemos dizer isso? Eu acho que nos últimos anos o Bragantino ele é o time mais meio de tabela que existe. Ele é a cara do meio de tabela, eu acho que o Bragantino. Eu acho que não tem nem outro lugar pra colocar. O Santos. Eu vou ser clubista de colocar o Santos aqui? Eu vou ser clubista? Eu acho que tem uma tendência a ser aqui. Mas, assim como o Grêmio, assim como o Mirassol, eu acho que pode ser que caia pra cá. Mas eu acho que hoje o Santos também é um time que briga em meio de tabela. Briga em meio de tabela pra não cair. Eu acho que esse é o time. Porque eu não vejo o Santos se reforçando, tipo, absurdamente. Pra mim, se reforçar com o Gabigol não é se reforçar muito bem. Não é se reforçar muito bem. Principalmente pra um campeonato grande. Um campeonato que tem muitas rodadas. Eu vou colocar o Santos em meio de tabela, mano. Meio de tabela, mano. Pra mim é, pô... É o meio de tabela. E o Internacional? O foda é que tá com um monte de gente em meio de tabela, né, mano? Tá com um monte de gente em meio de tabela. Mas pra mim o Inter também é meio de tabela. Pra mim o Inter também é meio de tabela, mano. Sendo bem sincero, mano. O Robinho Júnior vai levar o Santos pra Libertadores. Vai sim, confia. Pra mim o Internacional é meio de tabela, mano. É definitivamente... É a definição também de meio de tabela. Pra mim, quase todos os times que estão aqui, ó, no meio de tabela, eles são a definição de meio de tabela. Definição. E aqui faltou só o... Aqui faltou só o Atlético Paranaense, né? Aqui faltou o Atlético Paranaense. Ó, eu desceria o Vitória. Pra mim, esses 4 times aqui podem cair. Podem cair. E o Atlético Paranaense vem aqui, ó. O Atlético Paranaense vem e briga pra não cair. O que vocês acham? Eu tô com preguiça de ir lá buscar o time, mas... O que vocês acham? Porque, ó... Quase todos os times que estão aqui podem cair pra cá. Quase todos. Quase todos. Pra mim, os únicos times aqui que não brigam aqui são esses 3 aqui, ó. Pra mim, o Atlético Mineiro, o Corinthians e o Vasco, eles têm times, pô, relativamente bons. Aqui, eu acho que são times um pouco abaixo. Um pouco abaixo. Então, eu acho que qualquer um pode cair pra cá. Qualquer um pode cair pra cá. Qualquer um. Mas, pra mim, eles são meio de tabela. Tem muito mais chance de ficar meio de tabela do que isso. Pra mim, o único que briga pra não cair aqui é o São Paulo. Porque o próprio treinador tá falando que esse ano vai ser difícil. Eu acho meio difícil, mano. Vocês acham justo essa tabelinha? Acham justo? Deixa eu ver. Porque também não tem um buraco entre briga pra cair e Sul. É, então. Ó, o Corinthians tem chance de ser campeão. Não tem, mano. Eu sou corintiano e eu falo, não tem chance de ser campeão. Nunca. O Santos, ano passado, tinha chance de cair e pegou o Sula. Ah, mas é porque a Sula tá muito fácil de pegar, né? Tem essa também. Tem essa também, mano. Mas pra mim não foge muito disso, mano. Faltou o Atlético Paranaense, mas pra mim o Atlético Paranaense vai brigar pra não cair também. Tem que descer uns aí. Mas é o que eu falei, viado.
Descer uns aí é o que eu falei, mano. Esses times aqui, ó, eles podem estar aqui. Eles podem estar aqui. Mas, pra mim, eles são times de meio de tabela, mano. Ó, talvez, vai. Dá pra deixar assim. Talvez dá pra deixar assim. Assim, ó, pra deixar um pouco mais justo, vai. O Inter, mano, o Inter é uma incógnita. Veio de uma temporada horrível. Horrível. O Santos é a mesma coisa. Pra mim, o Santos veio de uma temporada horrível. E pra mim, as contratações do Santos não mudam ele de patamar. Pra mim, o elenco do Santos ainda é fraco. Muito fraco. O São Paulo é fraco e tá numa situação muito ruim. E os times aqui, pra mim, são times melhores. Apesar... A gente pode comentar também que o Bragantino perdeu o John John. Ah, eles reporam... A reposição foi o Wallace Ian. Pra mim, a saída do John John mexe muito com esse time. Mexe bastante com esse time. Então, pra mim, também pode ser que o Red Bull seja um time que briga pra não cair. Muito, muito forte. Muito forte. Vocês acham que tá justo aqui? É, o John John era o protagonista deles. Então, tem que ser levado em consideração, mano. Tem que ser. Vocês acham que tá justo? Porque pra mim tá justo, mano. Pra mim tá bem justo essa tier list aqui, mano. É aquilo, eu não... Isso daqui não é em ordem, tipo, aqui não tem ordem, ó. Acho que o único lugar que tem ordem é o briga pelo título. Porque pra mim vai ser exatamente isso, ó. Vai ser Flamengo, vai ser Palmeiras e vai ser Cruzeiro. Pra mim vai ser o Alisson está no CT do Corinthians. O Alisson, ele já é do Corinthians, né, praticamente. Só tem que pagar lá a primeira parcela. Dorival quer muito ele, mano. Mas eu achei que tá bem justo aqui, mano. Achei que tá bem justo aqui. Eu acho que eu não pesei a mão pra nenhum time, mano. Eu poderia muito bem pesar a mão pro meu time aqui. Mas não, eu acho que é um time de meio de tabela também. Poderia muito bem pesar a mão, mano. Pra mim tá justo, mano. Pra mim tá justo.